Conexão Alagoinhas começa hoje novamente falando sobre empreendedorismo. E por quê, pessoal? Porque empreendedorismo ela é uma mola mestra aqui da cidade. E tem muita gente trabalhando com empreendedorismo. Mulheres, muitas mulheres. E hoje eu trouxe uma dessas referências na área do empreendedorismo na cidade. Ela vai nos contar em que área ela trabalha, mas é importante a gente saber que as mulheres, elas estão na liderança do empreendedorismo aqui em Alagoinhas. Carla Marcelli, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que você está aí correndo, vai para um lançamento do seu livro lá em Salvador, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. E eu queria começar falando com você sobre o seguinte: a gente teve recentemente conversando sobre o posicionamento das mulheres nessa área de empreendedorismo. As mulheres lideram, abrem mais empresas, são mais empreendedoras e elas atingem várias áreas. Agora, o que acontece é que as pesquisas também apontam que as mulheres também estão em maior número na hora de fechar empresas. Por que isso acontece? Boa tarde, Selma. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, né? E como empreendedora, desde os 16 anos, você falou algo muito importante, né? Eu posso dizer com mais clareza, eu falei 2 vezes, né? E em vários momentos foram anos diferentes, né? Mas eu acredito, sim, que tudo é gestão, né? Quando eu aprendi sobre isso, sobre gestão, foi que eu entendi que eu não tinha gestão sobre o meu negócio. Eu sabia fazer, eu sabia vender, mas eu não sabia manter a empresa equilibrada. Por quê? Porque desde o princípio, né, como muitas outras empreendedoras, nós queremos fazer tudo. Às vezes é por falta realmente financeiro, às vezes é por domínio, às vezes é porque a gente não encontra pessoas que a gente possa confiar de fato e de verdade. Então tem vários leques, cada um que deve, né, saber qual foi a sua dor. Né? A minha dor foi realmente, primeiro foi financeiro, quando tudo iniciou na minha vida, e segundo foi realmente, eu acreditava que eu podia dar conta. Eu podia dar conta do marketing, eu podia dar conta do financeiro, eu podia dar conta do administrador, eu podia dar conta das vendas, eu podia dar conta do atendimento, e nenhuma empresa é dessa forma. Agora, aproveitando esse gancho, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que toda vez que a gente começa, né, principalmente nesse empreendedorismo iniciante, em cidades do interior também, com um perfil populacional diferente, a gente sabe que a gente não tem o financeiro totalmente organizado, né? A gente não tem aquele capital que a gente precisa injetar. Como é que este empreendedor que vai começar, essa mulher empreendedora que vai começar o seu negócio, como é que ela pode se proteger dessa armadilha, se ela não entra com um capital relevante no caso? Ela tem que entender primeiro, né, qual o foco dela. Então, se o foco dela for as vendas, ela tem que se posicionar nas vendas e buscar estagiário ou alguém que possa apoiar ela em algum outro setor. E assim ela vai, claro que ela não vai conseguir botar cada um em um setor de imediato. Talvez até nem precise fazer isso de imediato, né? Dependendo do que ela está empreendendo. Mas a partir do momento que ela começa a crescer e começa a embaralhar, por exemplo, vou falar de mim porque fica mais fácil, né? Eu tenho corretora de seguros e tenho uma empresa de correspondente bancário com todo tipo de empréstimo. Então eu tinha que tirar relatório mensal, eu tenho que ver todos os dias quais são as tabelas que precisam ser vendidas, né? As tabelas de planos de saúde mudam. As tabelas de empréstimo mudam, então eu não estava dando conta disso, dessa mudança, entendeu? Eu não conseguia acompanhar, porque eu não conseguia fazer tudo, atender, né? Entrar para ofertar, fazer vendas, botar no sistema, fazer o processo da digitação, ver se pagou, depois ver o relatório, tudo isso. Então, eu não conseguia fazer isso, não tinha condições de fazer isso, né? Então, você acha que, na verdade, esse começo,
ele não precisa entrar numa integralidade, né, com todas as áreas preenchidas, mas que você tem que pelo menos ter um estagiário, um parceiro talvez, né, às vezes, né, um parceiro que entre com você também para sustentar esse início, né? Agora, quando a gente fala de continuidade da empresa, né? Como você tem quantos anos a sua empresa? Vai fazer 20 anos, dia 1º de agosto. Então, 20 anos, já é uma bela de uma estrada, né? E você disse que faliu 2 vezes nesse processo aí, né? Então, veja bem, com a sua falência, você, além de compreender que não pode fazer tudo, né? Que mais te mostrou de necessidades dali para frente? Porque isso pode ajudar também outras empreendedoras que estão enfrentando dificuldades. Sim. Selma, na primeira falência que eu tive, eu estava casada, né? E eu percebi que iria mudar tudo para o digital. Antes até mesmo da pandemia, que foi em 2018. Já se falava muito no digital, nas mudanças, que então eu acompanhando as lives, acompanhando já treinamentos, né? Ainda era tudo papel, e não era tudo digital ainda, já estava começando. Então eu cheguei na época para o meu marido e pedi para ele a gente montar um call center. Só que ele queria montar um call center como se fosse para uma empresa grande, né? E aí nós fizemos investimento, que eu digo que sem entendimento, sem alçada nenhuma de conhecimento naquela área de call center, né? Então ele investiu algo que nos perdemos. Primeiro porque eu sempre fui balcão, porque o atendimento, né, tete a tete ali com o cliente, ouvindo as dores dele, trazendo para as clareza, trazendo a sua necessidade. Então eu nunca fui de tecnologia, eu sempre fui de papel. Ele já é técnico de informática, já é ao contrário. Então ele sonhava com algo muito grande. Então demos um passo, né? Eu não vou dizer que foi só ele, eu permiti que ele fizesse isso. Então a permissão foi dos dois. E eu quis sonhar com ele o sonho que ele queria. Só que ele fez um investimento de sistema, de coisas, né, de outros estados, de Belo Horizonte e tal. Mas não havia necessidade de iniciar dessa forma. Você quer dizer, então, que é o passo maior do que a perna. Isso. Quer dizer, você querer muito, ter um sonho, investir tudo ali naquele sonho sem observar o cenário. Isso, sem observar, sem entender, sem estudar, sem fazer um planejamento, sem organização, entendeu? Então, é necessário, sim, todo passo que você quer mudar. Por exemplo, eu digo hoje, eu ouvi isso do meu próprio irmão, né, Agutinho. Beijo, meu amor. Ele sempre puxou muito minha orelha, porque ele fala, se você não é gestora do seu negócio, é melhor você fechar tudo. Você tem que saber, mesmo que você não faça, aquela pessoa que você contratou, ela precisa trazer clareza para você, né, diante da mesa, o que é que planejou, deu certo esse planejamento dessa semana, das vendas, deu certo esse planejamento hoje do marketing, deu certo o planejamento comercial. Então é necessário, mesmo que eu não faça, eu preciso de alguém que me traga o quê? Clareza, para eu ter estratégia, para eu ir para o estático, para desenvolver a minha empresa. Então hoje o primeiro passo, se você quer ser um bom empreendedor, estude o seu produto, veja o que você tem em mente, qual é o seu sonho, se molde. Um exemplo, vou falar algo prático, que hoje muita gente tem dificuldade com a comunicação, que é o marketing. Sim. Ou ir para Instagram, TikTok, fazer coisas, né? Se desenvolver com a comunicação mais aberta, que eu digo, mais direta, né, com o cliente. Então você tem que procurar ajuda na comunicação, ajuda de uma pessoa de marketing, ajuda da pessoa de um digital. Então você tem que estudar para você ir fazendo passo a passo de mudança. Não radicalizar, eu vou montar uma equipe de marketing, não sei o quê. Não, você tem que ir gradativamente. E quando você fala em buscar informação, necessariamente não precisa contratar alguém, né? Quer dizer, contratar alguém é o melhor dos mundos. Sim. Mas quando você fala também em estudar, é a gente buscar fontes seguras de informação, que nós temos também, viu, gente? Nós temos uma rede aí imensa. E o grande problema é que nas pesquisas, e a gente que trabalha com comunicação, né, Carlinha? Nas pesquisas, a gente fica muito perdido em que confiar, em quem confiar, como buscar essa informação. A rede traz muitas coisas interessantes. É lógico que ela vai trazer algo genérico,
né? Verdade. Mais genérico. Mas para você ter um início de entendimento, né? Sobre aquele mercado que você quer atuar, você tem que fazer uma pesquisa mínima para depois partir para alguém que possa te auxiliar como parceiro, certo? Sim. Porque a grande questão do empreendedorismo que eu vejo é esse. E você acha que as mulheres, elas estão mais propensas a carregar tudo nas costas por conta até da cultural, né? De família mesmo, que a gente é sempre ensinado, né? Também a dar conta de tudo. Você acha que esse é um problema para as mulheres no empreendedorismo? Sim, Selma. Hoje, como eu disse, desde 2019, a partir do momento que eu entendi isso, eu fui em busca da inteligência emocional, que hoje eu sou formada como Master Coach pela Febracis Bahia. E foi isso que foi mudando a minha mentalidade. Que eu não tenho que carregar o mundo, eu não tenho que carregar tudo, eu não sou homem para fazer tudo, sabe? Então foi isso que eu fui moldando. Sim, a gente é familiar, sim, quando a gente tem uma matriarca forte, que nos ensina, né, que é não depender do homem, não depender de ninguém. Sim, então a gente se acha realmente a Mulher Maravilha, né? Que a gente pode carregar tudo, a gente pode fazer tudo e a gente não consegue delegar. A gente não aprende a delegar. Por quê? E tem muita questão de confiança, né? Eu mesma fui prejudicada no primeiro momento por confiança. E no segundo momento também fui prejudicada por confiança, né? E aí eu não tive a gestão. Porque eu posso delegar, confiar em alguém, mas eu tenho que o quê? Acompanhar. Sim. Eu tenho que estar ao lado a lado. Eu tenho que verificar. Eu não tinha isso. Entendeu? Eu acreditava, acabou, e aí o que fizesse, o que acontecesse, estava tudo bem, tudo certo. Não é assim. Isso que você fala é muito importante, porque a questão da gestão não é só você saber delegar, né? A gestão é saber delegar e acompanhar. Isso, tem que estar lado a lado. É como eu disse, eu posso contratar a pessoa melhor do marketing, do digital, do influencer, tal, mas eu preciso o quê? Saber o que está sendo acompanhado, verificar quais são as notícias que estão lá no portal, né? Verificar o que é que está sendo dito, se está correto, se é realmente congruente ao meu trabalho, porque fazer todo mundo pode, tem criatividade para construir, mas aí tá certo aquela comunicação, tá certo aquela informação, até porque eu trabalho como correspondente bancário. Hoje nós sabemos que o banco, né, como vários outros escândalos que acontecem, as pessoas têm fraude, tem muitas outras coisas, então as pessoas precisam ter realmente uma informação correta, coerente. Atual, né? Com certeza, entendeu? Atual. Então eu preciso o quê? Acompanhar. A culpa é de quem eu contratei? Não. Eu preciso delegar que faça daquele jeito, mas com a informação correta. E em todo negócio sempre tem a corresponsabilidade, exatamente, né? O que você está trabalhando com várias pessoas, mas o gestor, né? Aquele que realmente é o mentor do negócio, ele é corresponsável, né? Sim. Dentro daquela dinâmica. Agora, me diga, você trabalha na área de seguros, na área de saúde e qual outra área? Correspondente bancário. Correspondente bancário. Todos os tipos. Isso. Eu estou como corretora de seguros desde 2013, então são 13 anos, né? Pela Bradesco Seguros mesmo, aonde eu já estava inserida desde 2006, mas pela área do correspondente bancário, que são empréstimos. Sim. Né? Então são todos os tipos de empréstimo. Lá era um empréstimo voltado para o banco, para o Bradesco mesmo. E eu fui chamada para abrir minha primeira empresa, né? Como correspondente bancária. Tínhamos a tipo de loja BP, que era a Bradesco Promotora. É como se fosse o CREF, não sei se vocês conhecem, na época a Finan. Sim. Né? E aí o Finasa, acho que é Finasa. Finasa, não é Finasa. Isso? O Finasa é mais ou menos isso, de um outro contexto de trabalho, né? Sim. E aí pronto, aí eu gostei da oportunidade, né? E eu fiz uma sociedade com um grande empreendedor, empresário e administrador daqui da região. E ele sempre, né, com a expertise, porque ele já tinha respaldo, ele tem respaldo dentro da cidade, então ele me ensinou muito mesmo. Agora, são 3 áreas distintas, né? Completamente distintas. Como é que é organizar tudo isso e empreender nessas 3 áreas ao mesmo tempo? Então, eu disse há pouco tempo a uma amiga, a Yara, e ela falou assim, eu sou 4 em 1, mas eu não sou bombril, gente.
Né? Então, eu estou como corretora de seguros há 13 anos, eu estou como correspondente bancária, vou fazer 20 anos, né? Eu estou como agora também, estou com locação de carros e estou como Master Coach, né? Então, tudo isso não é fácil, são realmente 4 tipos de produtos completamente diferentes, mas tudo significa vendas, que eu preciso vender o meu produto todos os dias. E vendas é o que eu sei fazer, né? Eu amo vender, eu amo estar inserida no empreendedorismo e quero dizer aqui, eu contei isso há pouco tempo quando eu fui chamada para palestrar para a Natura e para a Avon. Para a Natura e para a Avon. Eu comecei a empreender com a Natura e a Avon e construir a minha casa. Então eu também acredito nos produtos, sabe? Então eu tive uma época, o universo da Celi, infelizmente também, porque eu deixei na mão de outra pessoa. Eu tenho a mente brilhante, como dizem, de empreender tudo. Mas eu sempre delego para as pessoas erradas. Mas por quê? Porque eu não estou lado a lado para alcançar o objetivo. Eu não sabia fazer isso. Eu deixava lá, eu só delegava e acabou. E eu não. E para ser uma gestora, você tem que acompanhar a sua empresa. Então, como a gente falou da questão da gestão, né? As áreas são diferentes, mas olha só como é importante, gente. Quer dizer, eu que não tô, né? Não tô muito afeita a essas áreas do empreendedorismo. Sou empreendedora também em outras áreas, mas eu nunca peguei produtos tão diversificados ao mesmo tempo, né? Mas aí você vê que converge. Quando ela fala que todos têm a ver com vendas, né, converge. E saber disso, né, entender o negócio enquanto isso, é que faz com que o negócio realmente crie musculatura e venda, né? E venda. E você está sempre há 20 anos no mesmo lugar ou mudou a sua... No mesmo lugar. Quer dizer, ali no calçadão, que todos conhecem, que é fechado, ali onde tem um Bradesco, onde tem a prefeitura, né? Porém, em outro estabelecimento. Após o meu divórcio, né, eu separei e fui para esse outro local que eu vou fazer há 5 anos, que foi logo após a pandemia. Sim. E meu divórcio foi em 2020. Em 2021 eu entrei e estou lá até hoje, nesse mesmo local. Mas assim, se perguntarem, Marcele do Bradesco, todo mundo vai dizer. Marcele do empréstimo, todo mundo vai falar. Porque ela tá no lugar, gente, é estratégico, viu, gente? O calçadão ali do centro, ele é estratégico. A gente tá tudo lá, né? Tá todo mundo lá. Agora, vamos falar desse local, né? O local é importante na hora de você resolver empreender? Sim, muito importante. Por exemplo, eu iniciei no térreo, que é o local assim mais apropriado para o meu negócio, porque eu lido com muito idoso. Nenhum produto. Então, mas infelizmente, devido, né, a custos financeiros, veio a pandemia, não tinha condições de ficar no térreo porque tudo fechou. Sim. Então eu não tinha condições de pagar um aluguel de 10 mil reais com a loja fechada. Então foi quando aí que tudo começou, que foi o digital. E aí eu montei um pequeno call center com apenas 4 baias e comecei de novo. Aí eu já tive que ir para o segundo andar, que era um local mais barato, mais acessível. E também porque eu comecei a contratar clientes, como diz, pescar o cliente pelo digital, que eu estava aprendendo. Como seria isso? Como você está aqui, né, tete a tete comigo, se comunicando comigo, e de repente você vai ter que falar comigo por telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pela via, né? Sim. Que nós temos. Então, assim, foi algo tudo muito, não só para mim, acredito. E eu estava no banco, eu também já estava inserida no banco, e aí ali todo dia era reunião, todo dia era treinamento, todo dia eu tinha que saber como fazer, porque as mudanças foram muito bruscas, né? Dentro da corretora são vários itens, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, seguro empresarial, consórcio. Então, era um leque de coisas. E dentro do empréstimo, vários bancos. Eu trabalho hoje com 33 bancos. Imagine só. Todo dia tinha, às vezes não dava nem para trabalhar, e chegava em casa 10 horas da noite exausta, não conseguia nem raciocinar mais nada. No outro dia de novo, reunião, treinamento, não sei o quê. Por quê? Porque todo dia era um desafio, né? E os bancos, eles estavam se organizando também, virando noite, as pessoas da TI para poder, e pessoas para aprender, para poder ensinar. Então foi um momento realmente muito desafiador para quem era papel. Eu mandava por malote, não sei se vocês já ouviram falar nisso.
A gente mandava para um malote, né? Eu sou do tempo do malote, viu, gente? Eu sou do tempo do A malote. gente mandava pelos malotes do banco, todos o nosso trabalho, tudo que era assinado pelo cliente, né? Então depois começou, e até realmente o quê? Ficar organizado, ficar seguro. Então teve muita situação. E agora você falando, né, nessa questão, né, de muito trabalho, ainda levar trabalho para casa e ainda tá acompanhando todas as atualizações, né, em mercados que demandam realmente uma atualização constante, principalmente banco, né? Toda hora tem uma norma diferente, uma outra forma de ser feito. A questão da saúde mental, que agora nós estamos entrando no mês de maio, onde nós teremos uma mudança séria aí com relação às empresas e trabalhadores, né? Como é que fica o empreendedor que tem tantas frentes e tanta necessidade de se atualizar? Como é que fica a saúde mental desse empreendedor? Selma, de muita importância a sua fala, sua pergunta. Hoje, como Master Coach, eu agradeço a oportunidade de ter estudado, né? Primeiro por mim mesma, né? Que a transformação ela vem de dentro para fora, né? E diante disso, eu na pandemia também é outro relato que eu dou. Hoje eu palestro sobre isso, né? Sobre saúde mental e saúde física, que é onde eu entendi a importância de um corretor de seguros, para trazer clareza, para trazer segurança para a família. Porque ali eu encontrei pessoas que perderam seus pais, perderam suas mães, perderam seus maridos, perderam filhos, perderam o provedor da casa. E naquele momento eu consegui trazer um contexto. Ali eu tinha que trazer a pessoa com a sua dor, com a sua aflição. Várias vezes eu tive que eu mesma fazer sinistro de funeral. Eu tive que ir para dentro de empresas para poder tratar de funerais de resgate de seguro, resgate de previdência, da entrada, né, para consolar. Então, naquele momento, antes de eu pedir qualquer documentação, qualquer papelada, eu tinha que trazer um conforto emocional para aquela família, para aquela mãe, para aquele pai, para aquele marido, para aquela esposa, para aquele filho, seja o que for. Né? Então, hoje a saúde mental é o primeiro pilar, na minha concepção. Porque se seu funcionário ele não estiver bem, ele emocionalmente não estiver bom, com a saúde, tanto física como mental, em dias, ele não vai produzir. Ele vai ser um peso para dentro da sua empresa. Mas não é um peso que eu digo que seja, que a gente tem que desistir dele, não. Ao contrário, se ele já é um funcionário, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser amado e respeitado. Porque muitas vezes, de acordo com os desafios pessoais, inserido com as cobranças do trabalho, que todo trabalho temos, e sendo empreendedor sozinho, a gente se cobra, porque a gente precisa trazer um respaldo financeiro para cobrir as contas, os produtos que comprou, os boletos que tem que pagar, as contas que tem que pagar, o aluguel, quanto mais dentro de uma empresa. Né? Então, acredito que isso vai trazer um pouco mais de sensibilidade, um olhar de empatia, trazer mais que a pessoa possa falar da sua dor, do que está sentindo, né? Eu acredito que isso é de extrema importância. Inclusive as empresas hoje, e a gente que trabalha com comunicação, a gente também tá levando esse material para dentro das empresas, porque as empresas também precisam estar preparadas para receber essa nova lei, né? Essas novas normas, porque não é, gente, só falar assim, mais uma lei que vai sacrificar a empresa. Não, a lei não, o objetivo da lei não é esse. É isso. O objetivo da lei é harmonizar este ambiente de trabalho para que todos os agentes e todos os atores envolvidos dentro dessa empresa consigam viver e sobreviver dentro dela. Exatamente. Porque é dentro do trabalho que elas estão progredindo, né? Que elas estão produzindo de uma forma geral. Então, o trabalho, ele, na verdade, é um veículo. E nós, da área de comunicação, a gente também está trabalhando com relação a isso, levando para dentro das empresas esta informação. Eu mesma, como advogada, eu também trabalho com mediação, né, de conflitos dentro de empresas, e isso é importante, porque tudo isso faz parte da saúde mental do trabalhador. Com certeza. Eu sei que na sua
empresa você também executa reuniões com treinamentos, reuniões com os funcionários, né? Eu até faço questão de ler parágrafos de livros, porque às vezes eles não têm esse hábito de ler, né? Eu trago para trazer uma consciência, para trazer, né, alguma coisa. Eu faço atividade da mesma forma como eu ajo dentro de uma empresa ou numa palestra ou num exercício que eu vou fazer. Eu faço dentro da minha empresa também porque é necessário. Senão eles não conseguem ter mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Ele não vai acompanhar você com o sonho que você quer. Se hoje você tem um sonho de expandir seu negócio, ele tem que estar inserido com a sua visão. Se o seu funcionário, seu colaborador, seu estagiário não tiver essa visão junto com você, você não vai para lugar nenhum, porque precisa estar congruente, né? Eu vou dar um exemplo. Uma empresa, uma funcionária, ela é uma atendente excelente, porém ela tinha, vamos dizer, um pouco de falta de empatia, talvez seja essa palavra, ou intolerância, né? E isso queria dizer algo que ela tinha vivido. Quando eu percebi, eu estava sentada na recepção e eu percebi isso. Entendeu? Ela atendia algumas pessoas, mas o humor dela mudava de acordo com qualquer coisa que fosse perguntado. Sim. E por essa pessoa, o dono dessa empresa ser uma pessoa muito íntima minha, e eu falei, não levei o nome dela, nem levei a situação, levei como é que estava a empresa, como é que estavam os colaboradores, se ele topava eu fazer alguma... E foi de muita importância, porque eu trouxe essa consciência, ele me deu uma oportunidade de uma tarde, e ele, me contratou para que eu pudesse conversar com ela. E aí eu conversei exatamente com todos, descobri o perfil comportamental de cada um e fiz algumas mudanças dentro da empresa. Né? Então, isso também é importante para você, empresário. Ouvir alguém que tenha um pouco mais de conhecimento nessa área, nessas circunstâncias, e você entender que se você tem um funcionário sadio, a sua empresa também vai estar sadia. Então, gente, olha, e aqui caminhando assim para o final, eu quero deixar, porque assim, nós estamos trazendo várias pessoas aqui no Conexão Alagoinhas para falar sobre empreendedorismo, e cada um dentro do seu nicho, cada um com a sua ideia. Nós tivemos a Jaldice, vamos ter a Ronise, a Jéssica Ronise também vai vir para cá. Nós vamos ter um seminário, inclusive, aqui na Câmara, né? Dia 19. Quem puder ir, compareça, porque é um bom momento de aprendizado, principalmente para pessoas que estão pensando, né, em empreender. E o importante, gente, é a gente perceber que qualquer que seja o produto que você, ou serviço, né? Não precisa ser só produto, pode ser serviço, que você queira entregar para o mercado, que você queira trabalhar, você precisa de ver esse produto e esse serviço de uma forma integral. Sim. De uma forma integral. Porque você vê, a própria Carla colocou aqui a questão dos perfis comportamentais. Gente, isso é fundamental para o desenvolvimento dos negócios. Não só dos funcionários, mas até do próprio staff da empresa, né? Porque você tem diretores, você tem supervisores, você tem secretários, você tem uma gama de funções que também precisam ser alinhadas, né? Não é só empregado com trabalhador, né? É empregado com a sua equipe também, né? Aliás, a empresa com a sua equipe e os empregados de uma forma geral em diversos departamentos. Então, Carlinha, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá, que é a sua, e me diga qual é o recado que você vai dar para quem quer empreender hoje. Então, para quem quer empreender hoje, né, eu desejo a maior sorte do mundo, porque empreender, nós nascemos com esse desejo, com esse anseio, gostar de pessoas, porque empreender é estar com pessoas. Então, se você tem esse dom, esse chamado, essa vontade, eu acredito que você tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida. Buscando a direção certa, da forma correta, você conseguirá alcançar os seus objetivos, sim. E por aqui, nós vamos encerrando mais um Conexão Alagoinhas e Empreendedorismo.
Falaremos mais sobre isso, gente, porque a cidade é grande, o número de empreendedoras é muito maior e a gente quer trazer um pouco de informação e ajudar também essas pessoas a encontrar novos caminhos. Conexão Alagoinhas volta a falar sobre saúde mental. No mês de março, nós estivemos aqui com profissionais da área pública que trabalham diretamente nessa área de saúde mental. E hoje, novamente, nós estamos trazendo um profissional da área pública, a doutora Estelis, né? Que está aqui conosco, que vai trazer mais dados sobre a questão da saúde do trabalhador, porque agora em maio nós estamos aguardando a aplicação da NR1, que é uma norma voltada para a saúde mental do trabalhador e novas regras dentro das empresas de uma forma geral, para que a gente possa cuidar dessa área tão importante da nossa vida. Estelis, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, porque eu sei que vocês da área pública, vocês têm pouco tempo, vocês estão envolvidos com uma agenda imensa. Eu sei disso principalmente agora, né? Que maio vai ser o grande mês do lançamento, né? Da NR1. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, começasse dizendo em qual área você trabalha, em que setor e como ele cuida da saúde do trabalhador. Pronto, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Moacir Lira, né, esteve aqui e é ele que entrou em contato e falou a vocês. Sim. Eu tô há 21 anos na prefeitura, na saúde pública, já passando por vários setores e agora estou especificamente no Sereste. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas também não conhecem, que é um centro de referência regional de saúde do trabalhador, né? O Sereste existe em Alagoinhas há mais de 15 anos e muitas pessoas não conhecem o nosso serviço, não conhecem como acessar o serviço, não sabem que existe, né, esse serviço público, né, que não precisa nem mesmo de entrar em fila de espera, não precisa de regulação. E nós damos assistência lá no Sereste, não só a Alagoinhas, mas os 17 municípios da região. Então, todas as questões relacionadas à saúde do trabalhador, né, acidente de trabalho, questões relacionadas a adoecimento também no trabalho, e tem uma parte também educativa, né, que a gente também participa, e de políticas públicas, que também tem a questão do controle social. Então, onde tem essa questão relacionada à saúde do trabalhador, o Sereste está envolvido direto ou indiretamente. Sim. Nós não fazemos atendimento, né? Não é esse atendimento, a pessoa está atravessando por um adoecimento psicológico, vai fazer terapia. Não é isso que o Sereste faz. A gente faz a comprovação do nexo, né? O que é a comprovação do nexo? É você confirmar ou não que aquele acidente ou aquele processo que levou, né, o trabalhador a um adoecimento ou uma doença foi realmente causada, provocada ou intensificada, porque às vezes a pessoa já vem de um processo, mas aquele trabalho ele pode ter contribuído para que a pessoa pudesse piorar a situação ou a condição que ele se encontrava. E como essa notícia desse trabalhador chega até vocês? De várias formas. Sim. Ele chega através da própria notificação, porque dentro do Sistema Único de Saúde é obrigação
de todos nós profissionais da área de saúde fazer a notificação compulsória. O que é isso? Chegou uma pessoa no posto, chegou uma pessoa no hospital, SAMU, né, pegou uma pessoa e levou para o hospital, e existe a suspeita de que aquela pessoa se acidentou no trabalho, vai estar dentro de uma ficha de notificação, né, essa suspeita, a gente pode fazer esse rastreio, né, que é uma busca ativa, e também posto de saúde pode encaminhar, os nossos técnicos de referência da região podem estar encaminhando, e pode ser uma busca espontânea também. O trabalhador pode entrar em contato com o Sereste e agendar o atendimento e ir por busca espontânea também. E esse agendamento do trabalhador direto ao Sereste, ele é feito de que forma? Por onde? Por um e-mail? Pode ir pessoalmente e pode ser pelo WhatsApp. Então, pera um pouquinho. Então, vamos lá, gente. Olha, porque vocês sabem que aqui é prestação de serviço, né? Então, a gente dá números, a gente diga como é que se chega nisso, como é que a gente consegue chegar aos órgãos que a gente tem. O Sereste fica aonde? Você pode falar ali naquela câmera que você está falando com o pessoal. Pronto. Mas eu não sei o número de qual, não. Daqui a pouco eu te falo. Bom, o Sereste, ele é localizado ali em frente ao ginásio do esporte, na rua 13 de maio, né? Indo para o Parque Floresta, que todo mundo conhece aquele posto Parque Floresta. Então o Sereste, ele fica localizado hoje na rua da Secretaria de Educação, na rua onde tem a COP, né? Vamos falando o nome, né, dos lugares, e em frente ao ginásio do esporte. Tem uma plaquinha lá que nos identifica. E também tem o contato WhatsApp, que aí depois eu te dou o contato. Depois eu vou deixar no link, né, do nosso programa, vou deixar o número deles para que vocês também possam ter acesso ao WhatsApp do Sereste, que é importante, né? Agora, me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho da norma. O que você acha dessa norma? Eu sou advogada também e eu sei que vários itens dessa norma, que está aprofundado, é uma coisa que já existe no mercado há muito tempo, né? No nosso mercado de trabalho. Por que essa necessidade de ter uma outra norma tão específica? Bem, isso é extremamente importante que você coloca. Posso falar de você mesmo? Claro, com certeza. Primeiro que ela não é nova, né? A NR1, ela existe desde 1978, se eu não me engano. Sou um pouco ruim com data, mas se eu não me engano, desde 1978. E aí ela traz várias questões relacionadas à saúde do trabalhador, né? A importância, né, dentro de um sistema organizacional de empresa, de alguns cuidados em relação ao trabalhador. É por causa dessa norma também que vem essa questão de uso de EPIs e todas essas questões. Então, a partir de 2024, ela só foi acrescentada a questão dos aspectos psicossociais. Mas ela não é nova. Muitas pessoas, está tendo vários equívocos sobre a questão da NR1, de pessoas falando, é uma nova norma. Não é uma nova norma, é só acrescentou a NR1 que já existia. A gente pode chamar de atualização? Uma atualização. Uma atualização. Isso, em relação àquilo que é o aspecto psicossociais, que antes não eram claros, que antes não estavam estabelecidos, mas que aconteciam, né? E que sempre aconteceram. Só que a gente não dava tanta atenção assim. E quando a gente fala, te cortando um pouco, quando a gente fala em psicossociais, vamos explicar o que seria esse ambiente aí que a gente precisa dar uma analisada sob a ótica dos danos psicossociais? Porque antes as pessoas achavam, e continuam muitas pessoas achando, que aquilo que é da ordem de relacionamento interpessoal, aquilo que é aspecto emocional, a gente não teria como mensurar, que a gente não teria como avaliar, a gente não teria como identificar, o que é errôneo. O que nós temos percebido, principalmente pós-pandemia, é um número muito elevado de pessoas que estão apresentando adoecimentos cada vez mais graves relacionados aos aspectos emocionais da empresa. Então, o que seria isso? A relação, né, entre pessoas de ordem superior, né, coordenadores, mas também a relação entre colegas, porque às vezes, por exemplo, o assédio moral é uma das coisas que vai estar sendo avaliadas pela questão da NR1, né? Como que é esse ambiente laborativo? Como que funciona essa questão hierárquica dentro de uma empresa? De que maneira essas relações são estabelecidas? É através de assédio? Fica muito claro para as pessoas o que ela tem que fazer, de onde ela tem que receber ordens e orientações,
existe humilhação, existe situações de constrangimento daquele trabalhador. Então, a norma, agora ela traz de uma maneira muito mais clara e evidente essas questões psicossociais que sempre aconteceram e que acontecem, né, da relação que é estabelecida interpessoal dentro de uma empresa, não só entre os superiores, mas também entre colegas, porque a gente pensa muitas vezes do aspecto, principalmente de assédio, vindo de alguém que é superior, mas ele pode acontecer do meu colega que está ali trabalhando do meu lado, que tem a mesma função que eu, mas que pode me sabotar, que pode me boicotar, que pode fazer fofocas. E isso aí traz ruídos ruins, né, para a própria produtividade e andamento de toda uma empresa, e aí vai causando alguns problemas dentro da empresa. Então, essa questão psicossocial, entre tudo isso, assédio moral, se as questões relacionadas ao que eu devo fazer fica realmente muito evidente, ou se existe muitas pessoas que mandam e poucas pessoas que obedecem, aí um fala uma coisa numa hora, outro fala outra coisa, aquela descontinuidade, né, no fazer da função de cada um. Sim. Se existe pressão em relação à produtividade, né, até essa questão de metas, né, a gente sabe que algumas empresas têm metas que são quase inatingíveis. Aí o trabalhador ele fica focado naquilo, passa do horário para conseguir atingir uma meta que talvez ele nunca vai atingir. Então, é isso em várias outras coisas. E às vezes até aquelas reuniões, a gente teve inclusive notícias no âmbito do trabalho, a gente tem várias notícias de, por exemplo, aquelas reuniões organizacionais, né, onde os gerentes, o dono da empresa acabam fazendo dinâmicas, né? Às vezes até agressivas com os funcionários, que acaba expondo os funcionários, deixando eles numa situação delicada, de constrangimento, né? Inclusive, recentemente, voltando na questão do dano, recentemente eu fiz uma palestra numa empresa aqui de Alagoinhas sobre isso. O assédio, ele não é só vertical, né? De cima para baixo, ele é horizontal, e aliás o horizontal está crescendo de sobremaneira. Porque com a crise do mercado de trabalho, a competitividade, né, no meio do trabalho tem crescido cada vez mais, né? E é isso que as empresas estão tendo que observar agora. Agora, voltando para as empresas estão se sentindo prejudicadas, né? A gente está vendo aí várias notícias onde as empresas dizem: o governo está criando mais uma situação para tirar imposto, para penalizar empresas e etc. Como é que é essa relação? Como é que você acha que está havendo isso no mercado? Como profissional da área de saúde e tal, eu não vejo como uma questão de prejudicar, não. Eu acho que talvez aí entre esses ruídos que está tendo em relação à norma, né? Como sendo uma coisa nova, né? Então, acho que está tendo muita coisa aí, né? Nessa questão da NR1 que não são verídicas, que não são verdades, que é um monte de fakes em relação a isso. Mas, assim, para o empresário, se você tem um ambiente laborativo harmonioso, quem ganha é você. Quem tem a ganhar é só a pessoa que, né, o dono, o proprietário, o empresário. Porque, assim, é muito complicado você preparar um profissional. O que a gente tem percebido? Nosso país, os nossos dados são assustadores. Nós estamos entre o 4º país com maior afastamento relacionado à saúde mental. Isso é muito grave. E isso nos mostra várias coisas. Nos mostra uma situação que nós realmente precisamos para ontem verificar, mudar e modificar dentro das nossas relações empresariais, organizacionais. Isso mostra também uma fragilidade dentro da nossa saúde pública relacionada à saúde mental, porque nós não estamos dando conta de absorver da maneira que se deve, né, as pessoas que estão adoecendo, psicologicamente falando. A gente não está conseguindo trabalhar prevenção, e aí nós estamos sobrecarregados também dentro da política pública, dentro dos profissionais que estão trabalhando, e a gente não está dando conta. Então a gente precisa urgentemente repensar também esse nosso fazer na saúde pública relacionado à saúde mental, principalmente preventiva. E aí a gente também tem um outro aspecto para a gente perceber que se eu preparo aquele profissional
né? Porque a maioria das pessoas que estão saindo são pessoas que estão na melhor fase produtiva da vida. Então são pessoas... E aí as pessoas pensam que é só quem trabalha com questões mais pesadas, né? Não, a gente tem todos os níveis de profissional se afastando, né? Pessoas com mestrado, com doutorado, que investiram alto, né, nas suas capacitações, que estão afastados do trabalho, que não estão conseguindo produzir. Então, assim, é uma parcela da nossa sociedade muito jovem e extremamente produtiva que a gente está vendo sair do mercado de trabalho. E isso é muito preocupante. Qual a idade que nós estamos falando? Nós temos uma faixa etária de idade de 25 anos a 40 anos. Meu Deus. Né? O nosso maior público, né? Sim. Então, isso é muito preocupante. E se nós formos ver em relação à ansiedade relacionada à questão de afastamento, nós ficamos em segundo lugar no ranking mundial de maior afastamento, porque as pessoas têm falado muito do síndrome de burnout, mas não é só síndrome de burnout. A gente tem o estresse ocupacional, a gente tem a ansiedade, a gente tem a própria depressão, que pode sim ser desenvolvida e ocasionada por esse ambiente do trabalho, por essa sobrecarga, por esse assédio, por inúmeras situações de pressão que aquele profissional possa estar, né, sofrendo mesmo. E às vezes a pessoa nem tem noção do que está acontecendo. De que está acontecendo com ela. Não tem. O diagnóstico, né? Porque a gente também tem a maioria das pessoas que estão adoecendo e estão sendo afastadas, são pessoas que têm um perfil extremamente dinâmico. É aquela pessoa que faz além daquilo que é delegado, que para a empresa é muito bom, né? Então, assim, eu ter um profissional que faz aquilo que é a sua função, mas ele faz um pouquinho além, ele dá conta um pouquinho mais, é claro que para a empresa é importante. Então, se eu delego X coisa para você, você faz essa X e faz X e 1, daqui a pouco você faz X e 2, daqui a pouco X e 3. Então, pera um pouquinho, pegando esse gancho, pro empregador, como é que o empregador ele vai brecar isso? Ele não vai, ele vai absorver esse funcionário que está pegando cada vez mais atividade? Se ele está pegando cada vez mais atividade, é porque está sendo delegado a ele dentro. É aí que a gente... Dentro do sistema. Isso. E é aí que a gente fala sobre essa questão de metas inalcançáveis. Então, de repente, você chegou... Vamos pensar numa empresa de vendas, né? Sim. Você chegou, você tem que vender 50 pacotes disso, digamos, sim, né? Pronto, vendeu 50 antes do mês fechar. Então eu vejo potencial em você. Então agora já não é 50, é 70. E aí sim, você dá conta. Daqui sim, a pouco já não é 70, sim, é 100, é 150. E só vai aumentando. Então o que a gente percebe é que as metas, elas não param por ali. Elas vão aumentando. E a pessoa que é comprometida, o profissional que é comprometido, ele vai absorvendo, ele vai levando. Aí daqui a pouco ele não consegue mais atingir aquela meta que foi estabelecida naquele período de tempo de trabalho. Aí ele começa a extrapolar o horário de trabalho. Daqui a pouco leva coisa para casa para fazer, né? Aí daqui a pouco para poder bater a meta, para poder bater a meta. Porque o grande perfil também dos nossos trabalhadores, da maioria dos nossos trabalhadores, a gente não gosta de ser chamado de atenção. Sim. A gente gosta de dar conta das responsabilidades que são passadas pra gente, né? Exatamente. Então, as pessoas querem dar conta, né? Porque aí vem aquele negócio, né, do funcionário do mês, que a gente viu muito acontecendo nas empresas. Funcionário do mês, beleza. Mas qual foi o prejuízo para você ser o funcionário do mês? E depois que você se torna o funcionário do mês, a pressão que tem sobre você para você manter aquilo, porque você é o funcionário do mês. Não, e a pressão do outro que, puxa, eu não fui o funcionário do mês. Quero ser, aí entra várias coisas. Então, essa questão psicossocial dentro da empresa não é tão simples assim como as pessoas colocam, e ao mesmo tempo ela é realmente um forte potencializador de adoecimento, de conflitos, de relacionamentos. Então, é um número de coisas que a NR1 vem trazendo como ponto para que a gente possa amenizar, trabalhar e tentar... Agora nós já chegamos numa situação, como você mesmo disse, de emergência, né? Nós estamos numa situação emergencial. A questão da prevenção, né, já não dá mais para ser falada do que já foi. Agora, do que será, né? Como é que nós estamos com as ações preventivas para que isso diminua, retroceda ou não aconteça? Como é que nós estamos com essas ações? É aí que vai entrar. Agora, daqui para frente. A NR1 é justamente isso. Não é só eu avaliar os riscos
psicossociais na minha empresa. Não é só eu fazer o gerenciamento de risco, né? Eu preciso de um plano de ação. E eu acho que é aí que está tendo uma das inúmeras confusões que tem, né? A gente abre o Instagram toda hora, é só informação e cada uma mais... Não, e cursos. Cursos sobre... Não, cursos, você abaixa o aplicativo tal que você consegue, como se fosse a coisa mais simples do mundo, como se fosse só a aplicação de um questionário, e esse questionário fosse resolver tudo. Não é, né? Assim, o questionário é uma parte e não é um questionário único para, né? Existem questionários diferentes para cada ramo empresarial, para cada ramo produtivo do nosso, que a gente está falando. Então, assim, a gente precisa, primeiro, avaliar quais são os riscos que eu tenho psicossociais dentro da minha empresa. Depois que eu avaliar, eu preciso fazer um plano. E é isso que vai ser cobrado muito quando as empresas forem ser fiscalizadas. É esse plano de ação para acabar, minimizar esses aspectos psicossociais que eu já percebi que tem na minha empresa. Então, digamos, já que o assédio moral é uma coisa que está, né, em evidência e todo mundo fala. Então, digamos que foi detectado como principal problema dentro da minha empresa o aspecto psicossocial em relação ao assédio moral. Então, eu preciso de algum plano de intervenção para que esse assédio possa acabar. Qual é o plano? E aí é que vai ser olhado. Eu vou ter que fazer... Esse assédio, ele é específico de um único setor? É da empresa toda? Porque pode ser só de um setor. Qual é a situação? Eu consigo identificar se esse assédio vem de uma pessoa ou se é de uma estrutura organizacional, que isso também é importante. A pressão pode ser exercida por um grupo, né? Entendeu? E aí tem também a questão do sistema organizacional de uma empresa. Às vezes, o sistema daquela empresa organizacional, ele já é um sistema opressor, ele já é um sistema adoecedor. Então, é uma empresa que já vem com uma rotina, né? Você pode mudar a coordenação, você pode mudar gerente, você pode mudar as chefias, mas o sistema ele continua lá, exigindo as mesmas coisas. Então, a pessoa que chega, às vezes, ela até pensa em ser diferente, agir de maneira diferente, mas existe uma cobrança dela, que a estrutura organizacional não permite que ela haja diferente. Então, a gente precisa mudar a estrutura organizacional da empresa. A visão daquele empresário, que às vezes é muito inflexível, né, muito radical para algumas coisas, para ele perceber que as coisas mudaram. E talvez aí esteja o maior conflito, né, e da grita, né, dos empresários, que é mais uma coisa, digamos assim, que ele vai ter que observar e ter isso sistematizado dentro da empresa. É mais um processo que ele tem que adotar para poder ter esse diagnóstico, para poder fazer o relatório. Agora, a fiscalização. Nós sabemos que nós estamos com um problema gravíssimo no país, em todas as áreas, com relação à fiscalização. Quem é que vai fiscalizar isso? Aí depende do ramo, onde, como, quem. Então, assim, depende. Essa fiscalização pode vir de uma exigência do Ministério do Trabalho, né? Essa fiscalização pode vir por uma parte de denúncia. Essa fiscalização pode vir como uma questão sistematizada mesmo, né, do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, relacionada às empresas. Então, a fiscalização ela pode vir do mesmo jeito que as outras estão vindo, tanto do Ministério do Trabalho quanto do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. E aí, quais são as representatividades, né, desses segmentos? Então, o Estado, né, tem suas representatividades em relação a essa fiscalização, municípios também então você vai vir dos mesmos lugares que as outras estão vindo. O que precisa é funcionar, né? As mesmas pessoas que estavam fiscalizando, elas só vão acrescentar mais um item para ela estar observando dentro da empresa. Então agora ela vai chegar na empresa e não vai olhar só a cadeira que o seu trabalhador está sentado, se é a cadeira adequada, se é uma mesa adequada, né? Se ele fica muitas horas na frente do computador, como que tem que ser esse computador, essa cadeira e essa mesa. Agora, além disso, né, essas questões, ele também vai observar qual é a relação estabelecida, se você tem, né, esse diagnóstico levantado de gerenciamento de risco psicossocial.
e com aquilo que você identificou, quais são as medidas que estão sendo adotadas. Então, digamos que a medida adotada é que você tenha que fazer uma roda de conversa, pelo menos uma vez no mês, com os seus trabalhadores. Aí eles vão estar olhando isso. Foi executado? Aconteceu? Como aconteceu? Quais os resultados que você está tendo em relação a isso? Diminuiu a questão do assédio? Diminuiu a questão de atestados por questões relacionadas à saúde mental? Diminuiu a questão de rotatividade na sua empresa? Aí é mais um aspecto que vai ser avaliado. Que tem que ser avaliado. Agora vamos falar... Bom, os números geralmente, eles vêm de uma forma mais macro, né? Porque hoje nós sabemos que nós somos o quarto, né? No mundial, o segundo no país. Vem de uma forma mais geral porque está ligado ao organograma, né? A organização do trabalho no país. Agora, as campanhas, né? Como é que nós estamos com campanhas para orientar tanto empresários quanto trabalhadores aqui na cidade de Alagoinhas? Aqui a gente... as campanhas, elas podem acontecer via própria empresa, né? Tem a questão das próprias organizações dentro das empresas, né? E tem as questões de órgãos públicos. Então, assim, por exemplo, falando do Sereste, a gente está no Abril Verde, né? O Abril Verde é justamente o mês em que a gente fala sobre essa questão de prevenção sobre o acidente, né? Em relação ao trabalhador e à trabalhadora. Então, assim, a gente tem muitas campanhas. A questão, aí eu falo como profissional, né, que às vezes a gente está envolvido nesse, né, é a dificuldade, às vezes, de acessar. A gente tem muitas dificuldades, às vezes, de acessar principalmente a rede privada. A pública não, a pública, às vezes, se deixar, que a gente todo o tempo lá, fazendo atividade, orientando sobre alguma coisa, falando sobre algo, mas a gente percebe ainda uma dificuldade muito grande nas empresas privadas. As empresas privadas ainda têm uma dificuldade enorme de aceitar, né, essa parte educativa, mesmo que seja 0800, Sim. Incrível, e também uma resistência muito grande deles fazerem. Então, às vezes, eles fazem só no período que é obrigatório mesmo, né, dentro dos seus movimentos internos, mas passou aquilo ali, acabou, né? Agora vai ser obrigatório. Então, é isso que eu estou dizendo. Agora não vai ter muito jeito como fugir, porque sem as campanhas internas dentro das empresas, como é que você vai conseguir melhorar esse ambiente laboral? Não tem como. Porque aí a gente fala muito da responsabilidade da pessoa, né, que é o empresário, mas a gente não pode esquecer o trabalhador, né? A gente sabe que também existe o comprometimento e a adesão do trabalhador. Se eu não sensibilizar, vamos pensar na época que começou a utilização de EPIs, né? Sim. Então, a PIV, agora eu sou obrigada, se eu trabalho em determinado lugar, usar, né, protetor no ouvido, porque senão, porque eu sei que existe um risco de eu poder ficar surdo em relação àquilo. Usar capacete. Nossa, no início era uma resistência terrível. Máscara se usava no queixo. Sim. Né? A gente encontra muitas pessoas que, em vez do aparelho tá bonitinho lá dentro do ouvido, tá aqui eu jogado, pendurado no pescoço, capacete no braço. Então, assim, para isso, aí existe o técnico de segurança do trabalho, né? Que fica ali olhando, fiscalizando, cobrando. Então, assim, aí entra uma parte extremamente importante, que é a sensibilização mesmo do trabalhador, para ele entender que determinadas normas, regras, utensílios que ele precisa estar utilizando é para o bem-estar dele. A gente tem uma cultura muito de que não vai acontecer comigo. Isso, eu ia te falar, cultural, né? É bem cultural. Isso é besteira, não acontece comigo. Daqui a pouco tá lá, você cortando o braço porque você não usou uma luva que deveria usar. Né? Daqui a pouco você tá ficando cego porque você não usou um óculos de proteção que você deveria usar, que se você tivesse usando não teria acontecido aquilo. Então, assim, esse processo educacional precisa ser maçante. E precisa ficar ali mesmo, porque a gente precisa sensibilizar aquela pessoa, aquele trabalhador também, que aquilo que está sendo promovido é importante para ele, principalmente, para que ele possa trabalhar num espaço mais harmonioso, para que ele possa ter segurança, para que ele possa ter saúde, porque assim, o que a gente também tem observado, né, ainda mais a gente que trabalha nessa área,
A gente fala muito de aposentadoria, né? Sim. Eu quero me aposentar, quando eu aposentar isso, quando eu aposentar aquilo outro. A população brasileira tem aposentado doente. Não consegue usufruir da aposentadoria. A gente tem passado anos e anos trabalhando, para depois, quando a aposentadoria chega, eu tô com várias sequelas daquele meu trabalho que eu realizei a vida toda. Então aí aquele sonho de viajar não vai acontecer, porque o meu dinheiro vou estar empregando tudinho em remédio, em consultas, em tratamento e às vezes até impossibilidade mesmo, porque dependendo do que eu for acometido, eu vou ficar até impossibilidade de ficar subindo e descendo como eu tanto sonhava quando eu aposentava. Então assim, a gente vem de um processo também que as pessoas não são preparadas para aposentadoria, as pessoas não são preparadas para entender que aquilo que eu faço durante o meu processo também de trabalho vai refletir na minha vida pessoal, privada, lá fora. Então, se eu não uso um equipamento adequado, se eu não sento de uma forma adequada, se eu não respeito também regras dentro da empresa, eu vou ter consequências. Consequências a curto, médio e longo prazo. Mas as consequências chegam. E chega. A conta chega e chega alta. Chega direitinho, bonitinho. Sim, com o endereço certo. E agora, caminhando um pouquinho aqui pro final, eu queria ponderar com você o seguinte. Nós tivemos várias pessoas aqui conversando com a gente na área de empreendedorismo, saúde, de uma forma geral, trabalho, previdência e tal. E a gente chegou a violência contra a mulher, inclusive, e nós, vários falando, nós temos que voltar aí desde da escola, nós temos que pegar esse sistema educacional desde o início e trazer várias informações, né? Você também acha que nesta área de saúde mental, nós temos também que ter uma atenção já lá na escola? Eu não acho, eu tenho certeza. Por isso que a gente também tem uma lei aí que, federal que os municípios precisam implantar, que é a questão da inserção de profissional de serviço social e psicólogos dentro das unidades educacionais. Por quê? Porque a gente, antes, a gente fica falando assim, parece que a gente está com saudosismo, mas tinham coisas que não deveriam ter saído dentro da nossa grade curricular. Tinha, né? Tem coisas que são importantes. Então, assim, nós estamos com eu atendo, né, particular, e eu atendo crianças e adolescentes, e é assustador quanto de crianças e adolescentes estão chegando com transtorno de ansiedade, com questões que a gente só via no final da adolescência, início da fase adulta, a gente está tendo com crianças de 7, 8 anos de idade. Então, assim, a gente precisa pensar nessa formação e a gente precisa dialogar sobre determinadas situações dentro da sala de aula, sim, como um processo formal de formação mesmo desses indivíduos que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Então, assim, a gente está muito focado, acho que nós nos perdemos um pouco nesse processo, a gente ficou muito focado em matemática e português, né? Passar no vestibular, de ser o primeiro colocado, de fazer no curso tal ou no concurso tal. E a gente se perdeu no meio disso tudo, algumas questões de valores, de tolerância a frustrações, né? Dessa formação mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega, a gente foi trabalhar para proporcionar aos nossos filhos as melhores escolas possíveis, né? Sim. Só que a gente está esquecendo, no meio desse processo, a gente está trabalhando tanto que a gente não está dando o principal, que é a base familiar, aquela formação que tem que vir da família, que não é responsabilidade da escola. A gente está se perdendo nisso. Então, tem crianças hoje que têm uma agenda muito mais comprometida do que a minha, que é adulto. É escola, é reforço, é aula de não sei o que, aula de mais não sei o que, aula de não sei o que, não sei o que. Ela não tem o tempo de viver a sua infância, né? E por outro lado, a gente tem um acesso a celular o tempo todo, que eles estão na rede social, conectados virtualmente o tempo todo. Então, assim, são pessoas que, às vezes, crianças e adolescentes que falam muito aqui, mas se colocar frente a frente não conseguem dialogar. Conversar. Então, assim, a gente precisa trazer alguns temas novamente para dentro da sala de aula, né? Nós trouxemos aqui também o pessoal do Conselho Tutelar para falar do ECA Digital, né? E esse tema foi bem debatido, a gente precisa voltar. Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade. Quero dizer que esse espaço aqui está aberto para vocês.
tanto para o Lira quanto para a senhora, para vocês virem trazer o que vocês acharem de interessante em termos de informação, porque o que nós precisamos mesmo, de uma forma geral, não só em Alagoinhas, é trazer prestação de serviço, fazer com que a comunidade se sinta mais integrada, né, mais pertencente aos serviços públicos. A gente sabe que tem problemas mesmo, mas a gente precisa chegar junto para tentar melhorar isso e chegar com informação, né? Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: saúde mental está na pauta do dia. Deveria estar na pauta da vida inteira, né? E acabamos atropelando os acontecimentos, né, na vida da gente se atropelam de uma tal forma que isso fica para nós resolvermos agora de forma emergencial. Estamos com emergência no trabalho, estamos com emergência na saúde, estamos com emergência na educação também. Então, nós precisamos nos organizar enquanto sociedade civil, cobrar sim o poder público, cobrar, mas também participar na escola, participar na associação de bairro, participar até mesmo nas próprias entidades de saúde que a cidade tem. Cobrar, tem que cobrar, porque senão não adianta só nós ficarmos sentados reclamando. Nós precisamos ter acesso à informação e nós estamos aqui para fazer isso. Até o próximo programa.